Lucas capítulo 15, a minha Bíblia tem um título assim: Jesus recebe pecadores. Logo em seguida eu tenho outro título chamado A Parábola da Ovelha Perdida e, em sequência, a Parábola da Dracma Perdida. Vamos avaliar esses três textos na manhã de hoje. Vamos fazer uma leitura breve? Diz assim, Lucas 15, verso 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus uma parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Só até aqui. Como eu disse, queridos, Lucas capítulo 15 é um dos capítulos mais conhecidos, mais amados e mais pregados, se assim eu poderia dizer, de toda a Bíblia, e talvez poderia dizer de todo o capítulo, de todo o Evangelho de Lucas. Temos 3 parábolas aqui: ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo. Dentre essas, a segunda e a terceira são exclusivas de Lucas. A ovelha perdida você acha em Mateus, mas dracma e filho pródigo só Lucas relata. Ou seja, Lucas nos traz um material exclusivo. Lucas nos traz um relato único, aonde Marcos não traz, Mateus não traz, João não traz. Só Lucas nos relata acerca da dracma. E existe uma proporção muito legal. Jesus começa falando de uma ovelha para 100, uma para 100, 1%. Depois Jesus fala de uma dracma para 10%. Depois Jesus vai falar de um filho pródigo para um filho mais velho, ou seja, 50%. Nós temos 1%, 10% e metade. Então a proporção vai aumentando de acordo com as parábolas que Jesus vai narrando. Então, vindo aqui, vamos ler novamente o versículo 1, diz assim: aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. É muito interessante, né, que o texto diz que se aproximavam de Jesus todos. A gente bem sabe que a palavra todos aqui, ela está no sentido de uma hipérbole, é um exagero, está generalizando, porque realmente não foram todos os pecadores e publicanos que saíram de todos os cantos da terra e se juntaram a Jesus. Mas o texto está dizendo que uma grande multidão, a maioria, um número antes não visto, um número sem igual, se juntou a Jesus para ouvi-lo. E aí é muito interessante, porque eu já falei sobre isso aqui há um tempo atrás. Pecadores, coletores de impostos, publicanos, eram considerados pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, roubadores, aqueles que extorquiam os judeus, pedindo impostos excessivos. Então eles eram considerados traidores e roubadores, e é isso que era a visão deles. E aí, para piorar a situação, o texto diz que além de publicanos, tinham pecadores de todos os tipos, pessoas que se envolviam com qualquer tipo de prática pecaminosa, não apenas essa de extorquir a nação judaica. Logo, para os fariseus e saduceus, chegar perto dessas pessoas era contagiante, chegar perto dessas pessoas contaminava. Então eles queriam distância. Quanto mais longe eles pudessem ficar de pecadores, publicanos e pessoas que não andavam na cartilha dos fariseus e dos saduceus, eles se afastavam. E para piorar a situação, Jesus não apenas
pregava para essas pessoas. Com frequência, Jesus era visto andando com elas. Se você lembra, um dos 12 era um publicano. Mateus era um publicano. Mateus era um cobrador de impostos, tido também como um roubador, como alguém que extorquia a nação de Israel. Tanto é assim que quando ele se converte, ele diz: olha, se roubei alguém, se extorqui alguém, se defraudei alguém, devolverei tantas vezes mais. Então Jesus não apenas os convidava para o arrependimento, mas Jesus estava no meio deles. Contudo, existia um porém: Jesus estava no meio deles para livrá-los da vida de pecado, para pregar para eles e trazê-los a uma santidade que agradava a Deus, e não aquela santidade religiosa apenas externa que os fariseus pregavam. Logo, o que estava acontecendo aqui? Os fariseus achavam que, se afastando dos pecadores, estavam cumprindo a lei, estão honrando a lei. Deus vai se agradar de mim. Mas, na verdade, quem estava cumprindo a lei era Jesus, indo buscar pecadores, publicanos, das mais diversas índoles possíveis, para viver uma vida de arrependimento, uma vida de novidade. Então, quando a gente se torna religioso ao ponto de achar que, nos afastando e não tendo convívio nenhum com pecadores, a gente está honrando a palavra de Deus, na verdade o que a gente está fazendo é um desserviço, porque nós deveríamos, claro, não nos equiparar a eles, não nos deixarmos influenciar por eles, mas ir até eles como Jesus fazia, e oferecer um evangelho de salvação, de transformação, de santificação. E o que acontece? Rapidamente, os publicanos e os pecadores que não tinham acesso à lei e à pregação por meio dos fariseus começaram a ouvir Jesus e encontrar em Jesus um amigo e alguém que era coerente, alguém que não era pecador, alguém que não se assemelhava com eles, alguém que não reproduzia o que eles faziam, mas alguém que tinha a humildade, a graça, o amor, a misericórdia de estar no meio deles para pregar o evangelho. Então eles começaram a ver: calma aí, tem alguma coisa de errado. Uma coisa de errado. O que os fariseus e saduceus falam não se equipara ao que Jesus fala. A postura dos religiosos não é a mesma postura de Jesus. O tratamento dos fariseus não é o mesmo tratamento de Jesus. A maneira que Jesus se porta não é hipócrita como os fariseus e os religiosos. Então, a gente vai ouvir Jesus. E aí o texto diz que eles se juntavam para ouvir Jesus. E aí olha o que acontece. Versículo 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Lá no capítulo 5, no versículo 30, quando Jesus prega para Mateus, para Levi, e logo em seguida ele faz uma festa, faz um banquete, quando ele aceita o chamado de Jesus, ele chama os seus amigos, e o texto diz que Jesus comia, e os seus demais discípulos, como Levi, na casa dele. Os fariseus já tinham dito: olha, os discípulos de Jesus comem com publicanos e pecadores. Agora, eles ofendem direto Jesus. Diz um comentarista que quando eles dizem: este recebe pecadores e come com eles, este aqui está num tom pejorativo. O original é como se fosse este sujeito. No capítulo 5, eles criticam os discípulos. Agora eles vão direto a Jesus e dizem: olha, este sujeitinho, sabe, esse camarada diz que é filho de Deus, diz que é Jesus, diz que é o verbo encarnado, mas está comendo com pecadores, está recebendo publicanos, tem algo de errado com ele. Então, eles não entendiam, mais uma vez, que o intuito de Jesus, a vida de vir a este mundo, era buscar e salvar o que estava perdido, era escolher as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia, era chamar aqueles que não são para confundir aqueles que são, era, ou seja, transformar a vida de homens e mulheres que precisavam de médicos, coisas que os fariseus achavam que eles não precisavam, coisas que os saduceus achavam que não precisavam, por isso murmuravam. Pelo menos, queridos, 4 atitudes que você pode ter para um pecador, para um ímpio, para alguém que não confessa Jesus. Você pode odiar as pessoas que não aceitam Jesus. Olhamos para a sociedade, encontramos pessoas que se embriagam, pessoas que se prostituem, pessoas que usam drogas, e você pode ter a primeira atitude por elas: odiar, não quero contato, tenho aversão a essas pessoas. A segunda atitude que você pode ter é indiferença. Olha, pastor, eu não odeio, mas quero longe de mim, sou indiferente.
A terceira atitude que você pode ter para pecadores é: você não odeia, você não é indiferente, mas quando eles vêm até a nós o recebemos. Não é isso que a gente faz com as portas abertas? O pecador entra, nós os recebemos, pregamos o Evangelho para eles e que eles se arrependam e vivam de acordo com aquilo que a lei manda. Só que existe uma quarta opção, e essa era a opção que Jesus fazia. Essa deve ser a nossa opção. Jesus não odiava, Jesus não era indiferente, Jesus não apenas recebia pecador, mas o texto diz que Jesus também buscava pecadores. Ele ia ao encontro de pecadores, ele ia atrás da ovelha perdida, ele ia atrás da dracma que se perde, ele desejava ardentemente a volta dessa ovelha, a volta do filho pródigo que a gente vai tratar à noite. Então, o que os fariseus não entendiam era isso, que Jesus não apenas queria receber, mas ele também veio ao mundo para buscar, para chamar, para atraí-los. Lembra da parábola que a gente pregou há pouco tempo atrás aqui na igreja sobre a festa? O que o dono da casa diz? Vá pela rua, vá pelos becos. Eu não quero só receber pecadores, os pegue pela mão, os traga para dentro da minha casa. Eu quero que eles façam parte da minha festa, eu quero que eles se deleitem no meu banquete. Esse é o intuito de Deus Todo-Poderoso. Então Jesus vai falar: olha, fariseus, vocês estão dizendo que eu recebo o pecador? Espera um pouquinho, eu vou mostrar para vocês que eu não só recebo, como eu vou buscá-los. Porque eu vim buscar a ovelha perdida, eu vim buscar a dracma que se perde, eu vim buscar aqueles que estão afastados e desviados, eu vim buscar aqueles que estão sendo condenados e massacrados por esse mundo terrível. É isso que Jesus vai explicar agora, versículo 3 e 4. Então, lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então, como eu disse, para mostrar que os fariseus estavam equivocados, para mostrar que repudiar, odiar, excluir as pessoas pelo fato de elas serem pecadoras era uma grande injustiça, Jesus começa a tentar convencê-los que eles poderiam mudar. E a primeira maneira de tentar convencê-los que eles podiam ter graça, perdão, misericórdia para com esses homens e mulheres pecadores, era apresentando esta parábola, a parábola da ovelha perdida. Então Jesus diz: olha, eu vou contar uma parábola para vocês, para ver se vocês acordam, para ver se a escama dos olhos de vocês cai, e vocês percebem que vocês estão cometendo um erro. Vocês devem ir até essas pessoas, e não simplesmente fechar a porta para elas, e não simplesmente virar as costas para elas. E aí Jesus começa a contar a parábola da ovelha. O primeiro detalhe é que essa ovelha, ela não foi perdida pelo pastor, ela se desgarrou do rebanho. Ela não foi perdida, ela não saiu do rebanho, ela não se perdeu do pastoreio por uma displicência ou descuido do pastor. O texto diz que ela se perdeu, ou seja, a ovelha olhou além do aprisco e viu novos horizontes. A ovelha olhou além da cerca e viu novas pastagens. A ovelha olhou para fora e descobriu novas aventuras, descobriu novos prazeres, novos desejos e seduções que fizeram com que ela se afastasse. E não é assim que acontece nos dias de hoje. Talvez cria-se filhos, ou prega-se domingo após domingo, anuncia-se o evangelho domingo após domingo na igreja, e de repente a ovelha começa a se sentir sufocada. Eu estou muito sufocada. A ovelha começa a imaginar que, entre aspas, né, querido, a gente sabe que não é isso, mas que essas 4 paredes estão prendendo, e eles querem viver o mundo, eles querem olhar para fora, eles querem viver, praticar, sentir, desejar, ter novas experiências, e aí acham que saindo dessas paredes, entre aspas, as paredes, saindo dessa proteção do Evangelho, encontrarão a verdadeira liberdade, encontrarão um pasto amplo para pastar e ter novas experiências. Contudo, o que as pessoas não entendem, que aquela cercazinha que é colocada em volta das ovelhas, que somos nós, no pastoreio de Deus, elas não apenas nos limitam de ir aonde o pastor não quer, elas também nos protegem. Existe um desenho,
na internet uma ilustração aonde a ovelha, ou até uma pessoa mesmo, dependente do desenho que você pega, ele se depara com um cercadinho e ele diz: cercado está me sufocando, eu vou pulá-lo para descobrir o que tem após esse cercado, eu preciso conhecer coisas novas, preciso experimentar coisas novas, olha que céu azul que tem depois desse cercado. E de repente, quando a ovelha ou a pessoa pula, logo em seguida tem um precipício. Então a pessoa achava que aquele cercado, que aquela pregação, que as regras de uma igreja, que aquilo que Jesus exige era um cercado para prendê-lo, mas na verdade é um cercado para protegê-lo de um abismo que está logo ali. E se você saltar, talvez não tenha volta. Então, o que acontece aqui é isso: a ovelha olha para fora, se deixa seduzir e levar e vai. E de repente, queridos, ela se encontra completamente perdida. Sabe aquela história de criança que quando vai para a praia, fica ali na minha vista, de repente passa 2 ondas, já está 2 quilômetros para a direita, ou então já está se afogando lá no meio do mar. É mais ou menos assim: ah, pastor, é rapidinho, eu vou só ali. Ah, pastor, um dia eu volto. Ah, pastor, eu vou só experimentar. Ah, pastor, não tem nada a ver. De repente, quando olha para trás, você não vê mais o rebanho. Quando olha para trás, você não encontra mais o aprisco. Quando olha para trás, você não sabe mais voltar sozinho. Você não tem forças mais para encontrar nenhum caminho de volta. E aí, meu irmão, uma ovelha longe do pastor, uma ovelha longe das demais ovelhas, é um animal indefeso. É um animal pronto para ser abatido. É um animal em perigo. E aí, faça o paralelo com você e com aqueles que você conhece, que foram ali rapidinho, e você vai perceber como que é perigoso sair do aprisco. Mas até hoje, infelizmente, muitos continuam querendo dar um pulinho ali fora e descobrir como é que é viver fora do aprisco. Jesus nos diz que a ovelha vai e de repente não consegue mais voltar. E aí outro negócio interessante é que, se nós não vou fazer por causa do nosso tempo, lembrar no Salmo 23, em Isaías 40, em Ezequiel 34, todos esses textos falam do bom pastor. Todos esses textos falam: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em Isaías, Deus fala: eu serei o pastor da casa de Israel. Em Ezequiel, Deus fala: eu apacentarei a minha casa, eu apacentarei as minhas ovelhas. Então, os fariseus, os escribas, deveriam entender esse paralelo que Jesus está falando. Na hora que Jesus começou a falar sobre ovelha perdida, sobre pastor, sobre perder alguém, sobre se desgarrar, eles deveriam na hora dar um estalo e falar: epa, lá no Salmo tem um negócio sobre isso. Lá em Isaías, lá em Ezequiel, tem um texto falando sobre pastor de ovelhas, relacionando Deus como o supremo pastor e as ovelhas como a nação de Israel. Então nós deveríamos fazer isso. Deveríamos imitar a Deus, coisa que eles não fazem. Ou seja, eles deveriam parar e pensar: olha, se eu quero ser um representante da lei, eu devo fazer como todo bom pastor faria: deixo as 99 ovelhas aqui em segurança e vou em busca da ovelha perdida, vou em busca daquele que se desgarrou. Contudo, não é isso que os fariseus faziam. Pelo contrário, eles expulsavam, negavam, excluíam e viravam as costas. É claro, queridos, que eu nem vou perder muito tempo com isso, mas o fato de estarmos pregando acerca do pastor buscar a ovelha não se aplica a casos em que a ovelha, de forma muito rebelde e após cometer pecado e de forma que tenha sido orientado, exortado, repreendido, ainda assim não quer se arrepender, isso não se aplica, né? Não configura, ainda que a passagem aqui seja uma passagem figurativa, não configura para mim hoje, eu não tenho a condição, ainda que eu quisesse, a condição de ir atrás de um pecador que foi e que já foi buscado, já foi orientado, já foi aconselhado. Eu não posso pegar, botar nas costas, como Jesus vai fazer com essa ovelha, e trazer para dentro da casa de Deus. Quisera eu poder fazer, eu já tinha trazido um monte, inclusive da minha família, colocado nas costas e colocado sentado aqui no banco. Contudo, sim, pessoas que se afastam, às vezes por uma decepção, às vezes por um desânimo, às vezes por uma queda que seja, é obrigação minha como pastor e da igreja, que numa escala de responsabilidade inferior à minha, devemos sim tentar buscar aqueles que estão afastados, aqueles que se desviaram. Contudo, repito, não é, em última instância, obrigação
ou não é papel meu e seu colocar ninguém nas costas e trazer para a igreja, porque as pessoas têm a sua liberdade de escolha, têm o seu papel, o seu poder de escolha. Contudo, bem sabemos que ao Espírito Santo ninguém resiste. Então, nosso papel é ir, buscar, aconselhar, pregar. Ah, pastor, sou eu que vou trazer? Não, é o Espírito Santo que vai colocar no ombro e vai trazer de volta. Você não pode fazer isso, porque se você tentar trazer na marra, acho que cada pessoa ficar até mais revoltada com você. Mas o Espírito Santo convence de maneira tal que eles vêm de bom grado. Lembra quando eu falei da pregação anterior? O texto diz, vá pela rua, e o esforço é entrar na minha casa. Eu disse que o Espírito Santo, de forma muito amorosa, de forma muito irresistível, ele toca no coração, tira as amarras, tira as escamas, quebra o coração, livra-nos das correntes e nos traz para a casa de Deus. Então, esse texto tem que ser avaliado dessa forma. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas? Sim. O bom pastor busca as ovelhas perdidas? Sim. Contudo, nos dias de hoje, a gente não tem o poder de como Jesus tinha, de pegar uma ovelha e trazer de forma irresistível para a casa de Deus. A gente apenas prega e pede que Deus tenha misericórdia. Então, voltando para cá, 5 e 6. O texto diz assim: e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo. Queridos, eu pulei. 5 e 6, eu pulei. Volto. 5. Achando-a põe sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Esse texto que eu queria ler. Então, ainda que a busca leve tempo, ainda que a busca seja cansativa, ainda que o pastor tenha que ter se afastado momentaneamente do seu rebanho, ele, quando acha a ovelha, o texto diz no versículo 5, que ele a põe sobre os ombros, ou seja, de forma muito soberana, de forma muito poderosa, de forma que a ovelha não tem como resistir, de forma que, lembra que Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas ouvem a voz do pastor, elas ouvem a voz do pastor e voltam com ele. Provavelmente eu poderia usar a aplicação aqui, que Jesus pegou aquela ovelha no ombro, por várias coisas. Jesus pode ter pegado aquela ovelha no ombro, porque ela ainda estava um pouco rebelde, ainda estava um pouco sem sentido, fora de si, ainda estava um pouco entorpecida pelas coisas que o mundo oferece. Contudo, essa ovelha também pode ter sido carregada nos ombros, porque ela estava quebrada, destruída, massacrada por aquilo que ela achou que ia viver lá fora, só que o caminhão passou por cima dela, achou que ia viver a melhor fase da sua vida, mas foi destruída, e foi necessário que o pastor colocasse nos ombros e carregasse, porque nem andar ela conseguia mais, nem voltar para o aprisco ela conseguia mais, estava acabada. E aí, vamos ser sinceros, as duas proposições são possíveis. Conhecemos pessoas que vão lá para fora e ainda que saibam que precisam voltar para o aprisco, ficam rebeldes, ficam lutando contra essa volta. E conhecemos pessoas que vão lá para fora e são tão abatidos, tão destruídos pelo pecado, por aquilo que o mundo prega, que elas não conseguem nem voltar. Tem até vergonha. Ah, pastor, eu não tenho condições. Ah, do jeito que eu estou, nem Deus vai me aceitar. Ah, eu não posso, eu não tenho força. Talvez você já tenha escutado muito isso, porque o pecado destruiu aquela pessoa. Então é necessário que o pastor coloque sobre os ombros e traga para casa. Então, você vê que Jesus faz isso. Bota no ombro. E aí, o mais interessante é que ele não faz apenas isso. O texto diz que ele vai para casa e ele faz uma festa. Ele chama amigos, vizinhos e diz, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Olha que diferença. Enquanto fariseus e escribas murmuram, porque Jesus come e recebe pecadores e publicanos, o texto diz que o pastor chama os vizinhos e diz, vamos se alegrar, vamos festejar, tenha júbilo comigo, porque eu achei a minha ovelha que estava perdida. Olha que paralelo completamente diferente. Olha que opostos, completamente distantes e diferentes. Enquanto uns murmuram, reclamam e querem distância, o bom pastor diz, vamos se alegrar. Essa ovelha estava perdida, essa ovelha podia ter morrido, poderia ter sido caído na mão de um lobo, poderia ter caído na mão de um caçador, poderia ter caído no precipício. Diz a veterinária, não sei se é bem a veterinária, dizem aqueles que conhecem de animais que a ovelha é um animal um pouco meio
difícilzinho de lidar, meio ignorantezinho, é um animal meio cabeça dura. Então é muito comum sim ovelhas caírem em precipício, caírem em buracos e dali não conseguirem sair jamais. Elas são um pouco devagar mesmo com relação aos perigos, não percebem os perigos. Então, longe do pastor, tudo isso poderia ter acontecido. E aí Jesus diz: olha, eu achei. E de novo, meu irmão, não foi assim que Jesus fez com a gente? Não foi assim que Deus fez comigo? Quantas vezes, eu não sei você, talvez você fale: olha, Jesus, pastor, eu nasci na igreja. Mas vamos ser sinceros, quantas vezes dentro da igreja, sem colocar o pé lá fora, às vezes, ou sem que você precise ser excluído, quantas vezes não nos desviamos do aprisco? Quantas vezes não nos afastamos da presença de Deus? Quantas vezes não nos deixamos seduzir pelas mentiras do mundo? E quando vemos, ainda que dentro da igreja, membro da igreja, participante da igreja, estamos lá fora. E o texto diz que Deus não se esquece, que Deus não nos abandona, que Deus não desiste, que Ele faz o mesmo que fez com a ovelha conosco. Ele não deixa de nos amar. O amor dele não é condicionado à nossa situação. O amor dele não é condicionado àquilo que fazemos. O amor dele não é um amor de troca. Você me dá que eu te amo, você faz que eu te amo, você me oferta que eu faço por você. O texto diz que Ele ama de forma incondicional, ao ponto de não abrir mão das nossas vidas, ao ponto de querer sempre que sejamos a ovelha que volta, ao ponto de que sejamos sempre a dracma que está perdida, e que sejamos sempre o filho pródigo. É isso que a Bíblia diz de mim e de você. O problema é que às vezes a gente está muito focado naqueles que estão lá fora. É verdade, queridos, que aqueles que estão lá fora estão numa condição muito degradante e muito perigosa. Contudo, se a gente avaliar a nossa vida, a gente vai perceber que nessa caminhada chamada vida cristã, que nessa sequência chamada santificação, se a gente não vigiar, constantemente a gente é ovelha perdida dentro da casa de Deus. Constantemente a gente é dracma perdida dentro da casa de Deus. Constantemente. E aí o texto diz que Jesus valoriza a ovelha perdida. Ele quer 99, queridos, mas Ele quer aquela uma que se perdeu. Lembra que quando a gente pregava sobre a casa, a festa, o banquete da casa, o dono da casa diz assim: vá, porque enquanto a casa não estiver cheia, enquanto os lugares não estiverem todos ocupados, a festa não começa. E eu dizia que enquanto Jesus não completar o número de salvos que Ele tem para salvar, Ele não volta. E é o que Ele diz: eu tenho 99, mas eu quero aquela, eu quero ela, eu quero ele que se perdeu, eu quero uma. Então Ele valoriza. Segundo, Ele procura. Você não vai encontrar um pastor perfeito. Provavelmente você vai encontrar falhas na minha vida, e provavelmente você vai encontrar situações que talvez eu não tenha procurado com todo afinco aqueles que eu deveria procurar. Provavelmente você vai conhecer falhas desse tipo na minha vida. Mas Jesus diz que valoriza e Jesus diz que procura. E a procura dele é uma procura muito mais eficaz do que a minha. Eu posso visitar o membro, ligar para o membro, dar parabéns, mandar uma mensagem, eu posso abraçá-lo, posso fazer gabinete, mas a minha procura jamais será igual a de Jesus. Então ele valoriza, ele quer aquela uma, independente das 99 que ele já tem, ele busca, e o melhor, ou talvez o que assuste-me também, ele não só busca, ele desce do céu, ele desce e se iguala, ele se faz um de nós, porque Jesus poderia nos ter buscado, vamos ser sinceros, e Deus fez isso por muitos anos, por meio de profetas, por meio de sacerdotes, por meio de reis, por meio de profecias, por meio de manifestações, como ele fazia por meio dos profetas. Contudo, chegou um dia que ele falou: eu descerei, eu me humilharei por eles. Não vou apenas buscá-los agora, vou até eles. Vou me fazer um deles e vou morrer por eles na cruz. Então, isso nos deixa assustados. E por fim, o texto diz que ele nos pega nos braços, nos pega como um pai no colo e nos leva de volta para casa, da onde nunca deveríamos ter saído. E aí, de novo, meu irmão, esse texto é o texto da minha e da tua vida. Eu sei, e isso não é nada de errado em fazer isso, que às vezes quando a gente quer fazer um culto que tem visitante, ou quando a gente convida pessoas, faz um evangelismo, esse é o texto que todo mundo prega, não é? Para os visitantes, para as pessoas que a gente convidou. Isso não é errado. Contudo, esse texto é o texto da minha vida e da sua vida também. Esse texto é o texto fulano, está desviado da igreja.
Esse texto é para fulano, que não confessa, esse texto é meu e seu, meu irmão. Se hoje a gente é 99, glória a Deus. Mas quantas vezes não fomos a uma? E quantas vezes o Espírito Santo não ali, nos segurar, teremos essa uma de novo? Se não for a graça e a misericórdia de Deus, toda hora a gente quer ser essa uma. Porque a carne toda hora quer ser, quer conhecer, quer visitar, quer provar, quer experimentar. Contudo, como a gente pregava há pouco tempo atrás agora aqui também na igreja, a gente não sabe quando vai ser a última vez. Tem crente que gosta de viver assim, pulando, experimentando, quebra a cara, volta. Pula, se enche de carrapicho, se suja todo, volta. E acha que isso é um processo legal, que Deus é bobo. Contudo, meus irmãos, como a gente vem dizendo aqui domingo após domingo, cuidado. Vai chegar um dia em que você vai sair da graça, em que o tempo da graça e da misericórdia vai acabar, e o tempo da justiça, da ira e do julgamento vai chegar. Então vai que é uma dessas que você deu um punhinho lá fora. É só mais um pecadinho, é só mais um escorregão, é só mais uma vez. Eu sei porque eu já fiz assim, eu sei porque eu já pensei assim. Deus perdoa. Cuidado, meus irmãos. Graças a Deus Ele teve misericórdia da minha vida e me permitiu chegar aqui. Graças a Deus Ele teve misericórdia da sua vida e te permitiu chegar aqui. E se for tarde demais? Versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos parar aqui. Meus irmãos, o texto diz que vai haver júbilo no céu por um pecador. Se a gente parasse aqui, nós poderíamos dizer, olha, o céu está em festa por causa dos pecadores. Mas o texto diz, há júbilo no céu por um pecador, não tem nem vírgula, que se arrepende. Ou seja, não é qualquer tipo de pecador. Jesus veio chamar pecadores, pastor, isso que o senhor prega direto? Jesus veio chamar os piores? Veio. Jesus veio pegar os enfermos? Veio. Jesus veio chamar cegos, coxos, desviados, aqueles que sofrem preconceito, aqueles que são marginalizados? Veio. Mas ele veio chamar esses ao arrependimento. Não vem com essa história de que é só vir, não vem com essa história de que é só aceitar, que é só fazer parte, que é só ser membro, que não vai convencer. O texto diz, a festa nos céus. Sim, a festa, quando um pecador se arrepende. Então, automaticamente, se não se arrepende, é fácil interpretar isso, não existe festa nenhuma. Pelo contrário, existe ranger de dentes, existe choro, existe punição, existe juízo eterno. É isso que existe. E aí Jesus ainda faz uma comparação. Ele diz, olha, vai haver mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E aqui agora, se você for estudar, várias interpretações podem ser dadas para esses 99 justos. Muitos, na grande maioria dos pastores, vão dizer que esses 99 justos são pessoas que já fazem parte da igreja. Então, suponhamos que alguém aqui do nosso meio tenha se desviado. Eu deveria largar todos os que estão na igreja, que são considerados justos em Cristo, para ir buscar aqueles que estão perdidos. Essa é uma interpretação possível e plausível. Contudo, a maioria dos livros que eu li acerca dessa passagem dizem que provavelmente o contexto é que Jesus está pregando para fariseus, saduceus, escribas e religiosos que se achavam justos. Então, o que Jesus está dizendo é, ainda que nas entrelinhas, dizer, olha, há mais festa no céu por um desses publicanos e pecadores que vocês odeiam, que vocês distratam quando eles se arrependem, do que por vocês que se acham justos. Por vocês que se acham ovelhas, conhecem a lei, são judeus, mas estão fora do aprisco há muito tempo, já foram embora há muito tempo, já se perderam. Então há muito mais festa no céu por eles do que por vocês que conhecem a lei, julgam-se justos, fazem tudo certinho externamente, mas por dentro estão corrompidos. Então, independente do que é, independente de qual é a tradução melhor, a verdade é que o que a gente deve tirar dessa lição é que evangelho bendito é esse, que evangelho maravilhoso é esse, que graça é essa, que amor é esse, que Deus é esse, que Cristo, que pastor é esse.
ainda que os pastores humanos sejam falhos, o texto diz que Ele é o pastor de todas as ovelhas, que Ele é o nosso supremo pastor, né? O texto, ontem eu conversava com a Vânia e com o Paulo, né? Aí eu e a Ilana, a gente dizia assim, não, nós somos membros da igreja do Barreto, porque precisamos ter pastor. Eu tenho um pastor, meu pastor é o pastor Hidalgo, Ilana tem um pastor, o pastor dela é o pastor Hidalgo. Então, se tivermos que conversar alguma coisa, se tivermos algum problema entre eu e ela, temos que ter um pastor a quem recorrer. E aí eu até brincava, dizia, Vânia, se eu vir um membro de Andorinhas e Ilana também, eu vou ter que dizer, eu sou o meu pastor e nada me faltará. Quando eu for me aconselhar, eu tenho que entrar no gabinete e falar, ó, sento na minha cadeira, depois corro para outro, sento na minha e corro para outro. Ou então com Ilana eu digo, ó, minha irmã, marca um gabinete, que lá no gabinete eu sou pastor, aqui na minha casa eu sou teu marido. Então, graças a Deus, por mim primeiro, porque tenho o pastor Hidalgo, mas sei que acima dele, que ele não é perfeito, tem Jesus. Graças a Deus pela igreja de Andorinhas, que conta comigo, mas acima de mim tem Jesus. Para dizer que Cristo é esse, que pastor é esse, que evangelho é esse, que graça é essa. Eu era uma ovelha rebelde, cheia de carrapicho, uma ovelha burra, ignorante, que não queria de jeito nenhum se render. E ele foi lá e me colocou nos ombros, me pegou no colo. Ele foi lá e enxugou minhas lágrimas. Ele foi lá e me abraçou, me consolou. Ele foi lá e esteve do meu lado. Que pastor humano pode fazer isso, queridos? Na sua plenitude, nenhum. Que pastor humano pode ter perfeição nisso? Nenhum. Mas Jesus pode. E é isso que ele diz que faz. Então, está implícito aqui que eu, você, fariseus, saduceus, deveriam fazer o mesmo que Jesus está dizendo para fazer. Vão até eles, vão até os perdidos e os tragam de volta, se possível for. Vamos seguir? Versículo 8, parábola da dracma. Vai dizer assim, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Vamos parar aqui. Essa moeda, queridos, eu falei, ó, era uma ovelha para 100, 1%. Agora é uma moeda para 10%. Essa moeda, ela equivalia, o valor dela, né, a um dia de trabalho. Então, era como se você pegasse o seu salário de hoje, dividisse por 30, essa moeda valia um dia seu de esforço, um dia de trabalho, uma diária toda de trabalho. E aí, essa mulher perde essa moeda. E o texto diz que algo de muito interessante acontece. Essa moeda está perdida. Eu falei que a ovelha, ela olha para fora, pula o aprisco e se perde. Eu disse que é possível a gente fazer parte da igreja de Cristo e ter um pezinho lá no mundo. Contudo, essa dracma, ela é mais profunda do que a ovelha, porque a ovelha, ela pulou e foi embora. Está com os pés aqui, mas está com a mente lá fora. Contudo, a dracma, ela está dentro da casa mesmo. Ela não chega a pular o aprisco, ela não chega a ir lá fora. A dracma está dentro da casa. Talvez ela nem comete pecados absurdos, essa pessoa. Ela nem está entregue na mão do inimigo, cometendo todo tipo de absurdo. Mas mesmo dentro da casa, ela está perdida. Dentro da igreja, ela está perdida. Dentro da igreja, ela não sabe o que é arrependimento, o que é perdão, o que é amor ao próximo, o que é graça, o que é salvação, quem é Cristo, quem é Deus. Qual é a gravidade do seu pecado? Está dentro da casa, mas está perdida. E naquela época, casas de pessoas pobres, elas dificilmente tinham janelas, o chão era de terra e tinha pouquíssima iluminação. A iluminação era feita por candeeiros, que a iluminação era fraquíssima e dificilmente ela era usada com muita frequência porque soltava fumaça e aquela fumaça sem janela para correr um ar, a pessoa podia até ficar sufocada. Então, uma vez perdida uma moeda dentro de uma casa daquela, era dificílimo achar. E o que o texto está dizendo é isso: uma vez aqueles que se perdem dentro da casa de Deus, é difícil me identificar, porque eu estou olhando para vocês, queridos, e até que me prova o contrário, vocês são crentes. Contudo, eu sei aquele que pulou o aprisco está lá fora. Eu sei que preciso pregar, preciso convidá-lo, preciso orar pela vida dele de forma diferente, mas eu estou olhando para vocês, para mim vocês estão dentro. Contudo, eu não tenho discernimento. Deus pode me dar? Sim, Deus pode dar discernimento ao pastor, mas olhando aqui humanamente agora, eu não posso dizer fulano é uma dracma perdida, fulano está dentro da casa, mas está perdido. Não posso, mas é uma realidade dura. Pessoas dentro da casa de Deus perdidas, dracmas perdidas. E aí o texto diz que essa mulher
ela toma atitudes práticas, ela acende a luz. E aí lembra que há pouco tempo atrás eu falava que o Evangelho é a luz que brilha nos nossos corações. Então, como achar uma dracma perdida, pastor? Acenda a luz, coloque o Evangelho para brilhar, pregue a palavra de Deus, anuncie Cristo, anuncie perdão, salvação, arrependimento, coloque a candeia onde ela tem que estar, levante a luz do Evangelho, e aí a moeda perdida vai aparecer. E outra coisa, o texto diz que ela varre a casa. Então o que tem que ser feito? Varre a casa. Está sempre pregando, se assim eu posso dizer, sobre pecado, sempre consertando detalhes, sempre puxando a orelha, por mais que isso não seja bom, sempre alertando sobre os perigos que o mundo oferece, sempre alertando acerca da sedução que o mundo está aí para fazer. É isso que é varrer a casa. Se a gente não varrer todos os dias a nossa casa, você sabe, você que é dona de casa, eu não sou dona de casa, mas lá em casa, quem varre a casa com mais frequência sou eu. Minha esposa trabalha, sai às 7 da manhã e volta às 9 da noite. Então, pastor que varre, pastor que passa pano na maioria das vezes. Então, queridos, eu sei, e olha, moro em apartamento, fico igual um dono de casa mesmo, como é que pode? Passei pano nessa casa essa semana, moro num apartamento, está tudo sujo, cheio de poeira. O nosso coração não é diferente, queridos, não é diferente. Se você não varrer, se você não colocar a luz para brilhar, de repente a poeira vai tomar conta, a escuridão vai tomar conta, e quando você vê, você é uma dracma perdida. Então, cuidado, esse texto de novo fala de mim e de você. Versículo 9. E tendo achado, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Na parábola anterior, é um pastor, é um homem. Ele acha a ovelha, chama amigos e vizinhos e comemora. Agora é uma mulher. Uma mulher. Jesus coloca aqui, nos dias de hoje, ambos os gêneros, igualdade de gênero. E diz: olha, uma mulher achou, chamou as amigas, as vizinhas e fez a mesma coisa. Ou seja, Jesus só repete que independente de você é homem, mulher, pastor, diácono, presbítero, irmã da igreja, jovem, adolescente, se alegre quando um pecador se arrepende. É isso que Jesus está dizendo. Versículo 10, para a gente terminar. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 7, Jesus diz: olha, há júbilo no céu. Agora ele diz: há júbilo até entre os anjos. Como é isso, pastor? Não sei. Como que os anjos festejam? Eles fazem festa? Eles pulam? Se alegram? Não sei. Mas o texto diz que os anjos se alegram. Provavelmente, os anjos sabem mais da minha vida e da sua do que eu e você. Eles habitam nos céus. Eles estão na presença de Deus. Provavelmente, os anjos anelam pela nossa salvação mais do que eu e você anelamos pela salvação do nosso parente, porque eles estão do lado do Criador. Eles sabem quanto custou. Eles viram Cristo descer do céu e dizer: vou morrer por eles. Eles viram isso. Eles viram o Filho de Deus que estava com eles desde a fundação do mundo, desde os tempos eternos, descer, sofrer, ser escarnecido. Eles, se é que eu posso dizer que anjos sofrem, eles vivenciaram esse sofrimento, eles sofreram isso. E agora eles olham para mim, para a tua vida e digam: foi por ele que ele sofreu, foi por ela que ele morreu. Então, provavelmente, ainda que isso seja algo muito, imaginário, os anjos devem desejar a nossa salvação, os anjos devem esperar a nossa salvação, os anjos devem se alegrar quando isso acontece, assim como também devem ficar extremamente, claro, estou ilustrando, se é que anjos fazem isso, os anjos devem ficar extremamente entristecidos quando veem aqueles por quem Jesus morreu, por quem Jesus sofreu, aqueles por quem Jesus diz: pai, eu vou descer, pai, eu vou lá, vivendo uma vida miserável, vivendo uma vida de dracma perdida, vivendo perdido dentro da casa de Deus. Então, meus irmãos, não sei como é isso, mas o texto diz que até os anjos se alegram. Então, se até os anjos se alegram, a nossa atitude é: ah, pastor, mas ele fez isso. Meu irmão, se arrependeu e Jesus trouxe de volta, alegremos. Ah, pastor, mas essa pessoa já cometeu várias vezes. É verdade, vamos nos precaver, vamos nos prevenir, vamos dessa vez tomar cuidado para que essa pessoa não repita esse erro, vamos aconselhá-lo mais. Mas, meu irmão, sinceramente, não compete a gente. Não compete a gente julgar e discernir arrependimento de ninguém. Ah, a pessoa demonstrou de novo, pastor, viu aí? O disciplinaremos de novo. Se for necessário, vamos excluir de novo. Mas,
O meu papel e o seu é receber de volta. Até que prove o contrário, está arrependido. Até que prove o contrário, é Cristo que está trazendo. Se depois demonstrar que não foi Cristo que trouxe, que voltou só por remorso e voltou só para repetir o erro, faremos o que tem que fazer de novo. Contudo, não compete a gente. Ainda que eu sei que tem pessoas que é difícil. Eu estou dizendo como pastor, é difícil. Tem situações que é complicado. Tem situações que são duríssimas de aceitar. Tem pessoas que a gente sabe que só a graça. Mas o texto diz que o meu papel, o teu papel, é receber com alegria e com júbilo aqueles que Jesus traz de volta para a sua casa. Se lá na frente demonstrarem que nunca foram, o problema é deles. Quem vai responder são eles. Se chegar ao meu ouvido como pastor, procederei, disciplinarei. Mas enquanto estiver aqui, eu não tenho como sondar mente e coração de ninguém. Para mim será um novo convertido. Para mim será alguém que foi uma ovelha perdida e hoje voltou. Para mim será um filho pródigo. Então, queridos, que a gente possa, com muito cuidado, não aceitar pecado, não ser conivente com o pecado, mas que a gente possa, sim, julgar menos, condenar menos, criticar menos e aceitar mais de volta aqueles que voltam para a casa do Pai. Porque éramos uns desses e nos aceitaram um dia. Estávamos perdidos e nos pegaram de volta. Estávamos condenados e nos absolveram. Estávamos por aí, vivendo uma vida miserável, nos deram graça, misericórdia, perdão, nos abraçaram, nos amaram. Lembra? Eu lembro da minha vida, não sei se a tua foi igual à minha. Chega uma época na sua vida que você não se acha nem digno de ser amado mais. Aí você chega num lugar onde as pessoas te abraçam, te beijam e dizem que te amam. Chega uma hora onde nem a tua família acredita mais em você. Você entra num lugar onde as pessoas confiam em você e dizem que te amam, que acreditam, que vão te dar um voto. Isso é graça. Se fizeram por mim, por você, temos que fazer o mesmo. Então, independente se o anjo se alegra ou não, o mais importante para que a gente feche isso aqui, o ponto principal disso é que um Deus que habita no céu, que tem seu Filho, um dia desceu do céu, se fez homem, nos buscou, nos colocou nos ombros, nos perdoou, nos limpou, nos trouxe de volta para casa e se alegrou. Um Deus que não precisa de nada, se alegrou com pecadores arrependidos. Um Deus que é dono de todas as coisas, que como ele disse certa feita para Moisés, agora Moisés, sai daí, vou destruir tudo, vou fazer de novo, vou destruir, vou matar todo mundo, vou fazer tudo de novo. Ele pode fazer isso, mas ele diz, eu vou receber pecadores na minha casa, eu vou me alegrar com pecadores arrependidos. Isso é sensacional. Vamos terminar? Algumas aplicações rápidas. Primeiro, perceba o testemunho que os inimigos de Jesus dão dele. Dizem, olha, ele recebe, ele come pecador, com pecadores. Então, que as pessoas possam dizer isso de nós. Que as pessoas não digam, olha, ele é pecador igual fulano. Olha, ele é pecador igual ciclano. Mas que as pessoas digam, olha, ele come, ele bebe, ele recebe, ele abraça, ele aconselha, ele perdoa, ele ama pecadores. Porque um dia ele foi tão ruim quanto. Que as pessoas possam dizer o mesmo da gente. Certo? Segundo, a ovelha, já disse isso só para ficar gravado, se desgarrou do rebanho. Ela foi atraída, seduzida. Ela se deixou levar pelos encantos do mundo. Cuidado. Terceiro, já falei sobre isso, só para afirmar. A dracma se perdeu dentro da casa de Deus. Então, meu irmão, acenda a luz todos os dias, varra a sua casa todos os dias, senão daqui a pouco a poeira toma conta e quando você vê, já vai estar perdido. Quarto, observe a importância que Jesus deu ao arrependimento. Falei sobre isso. Não é festa por um pecador qualquer, é festa por um pecador arrependido. E quinto e último, para a gente terminar, em ambos os casos, tanto da ovelha quanto da dracma, a ovelha era 1 para 100, a dracma era 1 para 10, a proporção era muito maior, não importa a proporção, o texto diz que houve alegria e celebração. Então, não importa a proporção de pecado, não importa o tamanho do pecador e quão miserável é o pecador que vai entrar por essas portas, tem que haver alegria, celebração e júbilo por um pecador que se arrepende. Amém?